Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Arminda Lucena e vou hoje fazer o meu primeiro vídeo no canal. E antes de mais, eu convido você a ouvir essa palavra para a nossa meditação, para buscarmos mais da parte de Deus. E eu quero começar, que a gente está a começar agora e o nosso tempo, a gente tem que controlar o nosso tempo, mas isso não vai nos impedir de falarmos um pouquinho sobre a Bíblia, o livro que contém a resposta para tudo. E nessa oportunidade nós vamos falar em relação a um livro muito interessante, Abacuque, e eu quero meditar um pouquinho com vocês em Abacuque capítulo 2, que fala a partir do capítulo 2, versículo 1, que fala assim: Por-me-ei sobre a torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E nós observamos que no capítulo 1 de Abacuque começa com questionamentos. Ele questiona Deus em relação às situações que ele estava vivendo, que ele estava presenciando, as atitudes que o povo estava tendo, a forma como o povo estava se corrompendo. E Abacuque, com muita sabedoria, ele buscou de Deus, apesar de que, como homem, ele tenha questionado, mas ele buscou de Deus as respostas. E quantas vezes nós perguntamos para Deus: por que tanto sofrimento? Por que Deus não faz nada por mim? Quantas vezes, diante das lutas e das dificuldades, nós questionamos isso para Deus? Senhor, até quando o sofrimento permanecerá? Até quando eu não vou ver Deus agir na minha vida? Mas a Bíblia diz no capítulo 1 que Abacuque começa questionando. Se você for ver o capítulo 1 de Abacuque, você encontra um homem como eu e você questionando a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não responderás? Gritarei violência e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Em muitas versões dizem a vexação. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olha só, né? Quantas vezes nós perguntamos isso? Quantas vezes nós falamos com Deus: Senhor, parece que a injustiça vence, a justiça nunca chega, porque o nosso desejo de ver solucionadas as questões é tão grande que nós começamos, a própria tensão que a dificuldade nos apresenta, nós começamos a questionar Deus do porquê que as coisas não acontecem. Mas a Bíblia mostra um homem na Bíblia que ele questiona, né? A primeira parte do capítulo 1, a gente vê o questionamento de Abacuque. A segunda parte do capítulo 1 fala, a epígrafe nos mostra, Judá será castigada pelos caldeus, ou seja, o ímpio será castigado pelo justo, não é? É essa pergunta que muitas das vezes nós também fazemos. Na terceira parte, a epígrafe diz a intercessão do profeta, né? E aqui Abacuque se coloca como um intercessor do povo. Por isso nós vemos no capítulo 2 a resposta do Senhor para Abacuque. E Abacuque, quando ele está entende que o posicionamento é que o levará à vitória. A Bíblia diz que Abacuque ele vem diante de Deus e se posiciona. E com isso eu quero fazer uma pergunta para você. O que você sente quando você olha para essa imagem, né? Muitas das vezes a pessoa está perdida nos seus pensamentos, perdida nas suas dificuldades, perdida nas angústias, sem saber o que fazer, que solução tomar, e é como se esse mar fosse algo que viesse nos engolir, nos sufocar, né? E esse céu se torna tão grande, tão alto, que nós não conseguimos, é inalcançável para nós, né? Mas é diante de uma situação dessa que Abacuque, uma situação dessa, parecida, né? Que Abacuque, ele diz: não, peraí, eu preciso me posicionar. Independente do que o povo está fazendo, independente do que está acontecendo, eu acredito que eu sou um canal para fazer com que esse povo venha à realidade. E a Bíblia diz que ele diz: sobre a torre de vigia me apresentarei, por-me-ei sobre a torre de vigia. Ou seja, você precisa estar em muitas versões diz assim:
Sobre a minha guarda estarei, né? Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus falará comigo. Primeiro você precisa se colocar sobre a fortaleza, você precisa vigiar, você precisa se colocar na posição, sair dessa posição de eu não consigo, eu não vou, não dá, eu não aguento mais, né? A gente começa a se procrastinar, a gente começa a se diminuir, começamos a nos achar que nós não somos capazes, mas a Bíblia diz que Abacuque, ele toma um posicionamento, por quê? Porque ele queria ver Deus agir na situação que ele estava passando, e nós vemos que diante desse, se você for ler, a gente vai tentar correr um pouquinho, porque a gente tem um tempo limitado, mas se você for ver, querido, que nesse posicionamento de Abacuque, a seguir o Senhor responde para ele. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele é perfeito, o tempo de Deus, ele é grande, é extraordinário, e a Bíblia fala no versículo 3, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas para o fim se aproxima, mas se apressa para o fim, e não falhará, se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Querido, nós precisamos entender que Deus não permite na tua vida para te diminuir, para te machucar, mas Deus permite as dificuldades para que nós venhamos nos levantar e nos posicionar diante dele para aguardar a resposta, né? Deus é o Deus dos deuses, juiz dos juízes. Esse não é um vídeo para nós falarmos sobre placa de igreja, mas é um canal em que nós teremos a oportunidade de anunciar o evangelho de Cristo, falar sobre Jesus, falar sobre a palavra, e você vê que dentro da Bíblia está Deus se revelando para você. Com isso eu peço a você que se inscreva, deixe um joinha, ative o sininho e nos ajuda a levar o evangelho, nos ajuda a levar a palavra de Deus até onde o Senhor permitir que ela chegue. Se inscreva, deixe o joinha e ative o sininho.